E se para a gente achar uma resposta super precisa, o melhor caminho não fosse um cálculo exato, mas sim jogar uns dados? Tipo, milhares e milhares de vezes? Parece meio contraintuitivo, né? Mas essa é a ideia simplesmente genial por trás de um dos algoritmos mais poderosos que já inventaram. Bom, vamos mergulhar nessa história. Para a gente entender o poder desse método, vamos começar com um problema bem clássico da matemática, um que dá um nó na cabeça de muita gente. Imagina o seguinte: a gente precisa descobrir a área exata que fica embaixo de uma curva toda irregular como essa. No cálculo, isso tem um nome. É a tal da integral. Para curvas que são mais simples, beleza, existem fórmulas, mas o mundo real raramente é tão bonitinho assim. E é aí que está a questão central. Muitos dos problemas mais cabeludos da física, das finanças, da engenharia, são exatamente como essa curva, complexos demais para a gente achar uma solução direta. É por isso que existem métodos numéricos. Eles entram em cena justamente quando não dá para aplicar uma fórmula pronta. Então, como é que a gente resolve isso? A resposta, olha só que curioso, veio de um lugar bem inesperado e ganhou um nome igualmente surpreendente, que tem tudo a ver com o mundo dos jogos de azar. Essa aqui é a definição formal. Então, em vez de tentar um cálculo exato, o método de Monte Carlo basicamente roda um experimento estatístico no computador milhares de vezes para chegar numa solução aproximada. As palavras-chave aqui são duas: repetição e aleatoriedade. A ideia de usar a probabilidade para resolver problemas não era exatamente nova, tá? Mas o método, como a gente conhece hoje, foi formalizado durante a Segunda Guerra Mundial, num dos projetos científicos mais secretos da história. Foi a junção de um problema gigantesco, a fissão nuclear, com a chegada dos primeiros computadores que tornou tudo isso possível. E aqui está a origem do nome. A sugestão foi de um colega, o Nicholas Metropolis, e foi uma homenagem a essa natureza aleatória do processo. Lembrava a sorte envolvida nos jogos do famoso cassino que o tio do Ulan, um dos criadores do método, vivia frequentando. Bem curioso, né? Agora, a parte mais legal é ver como esse método funciona na prática. E a melhor forma de entender é com uma analogia muito, muito simples. Pensa assim, esquece a integral por um segundo. Imagina que a gente está só jogando dardos. Essa analogia visual torna um conceito estatístico que parece complicado em algo incrivelmente fácil de sacar. O processo é brilhante de tão simples. Se os dardos são jogados de forma totalmente aleatória, a proporção de dardos que acerta a forma irregular deve ser a mesma proporção que a área dessa forma ocupa dentro do quadrado inteiro. E como a gente sabe a regra do quadrado, basta fazer uma regra de 3 simples para estimar a área da forma. Genial! Ok, agora vamos juntar as peças e conectar essa analogia com o problema matemático real, usando como base a pesquisa que é a nossa fonte aqui. Olha só, do lado esquerdo, a nossa analogia dos dardos. Do lado direito, o problema da integral. É exatamente a mesma ideia. O quadrado vira nossa área de teste e os dardos são pontos com coordenadas x, y gerados aleatoriamente pelo computador. A gente simplesmente conta quantas desses pontos aleatórios caem embaixo da curva para estimar a área. E é assim que um computador joga dardos. Esse trechinho de código, tirado da pesquisa, está basicamente mandando o computador gerar milhares de pontos aleatórios, que são os nossos dardos, e depois checar quantos deles acertaram um alvo, ou seja, caíram na área que a gente quer medir. Agora, o que é muito interessante nesse slide é a prova visual de que o método funciona mesmo. Esse tipo de gráfico, um box plot, que a gente tirou da fonte, mostra pra gente o quão precisos foram os resultados de várias simulações diferentes. Cada uma dessas caixas no gráfico representa um conjunto de simulações. A primeira, com só 20 dardos, mostra que os resultados variam bastante, a caixa é bem larga. Mas olha o que acontece quando a gente aumenta para 500 simulações. A caixa fica bem mais estreitinha. Isso mostra um ponto crucial. O erro da estimativa diminui conforme o número de amostras aleatórias aumenta. Mais dados, mais precisão. Certo, então o método funciona para calcular integrais. Mas por que ele é visto como uma das ferramentas mais importantes da ciência moderna? Qual o tamanho do impacto disso? A razão é que essa mesma lógica pode ser usada para uma variedade incrível de problemas supercomplexos. No mercado financeiro, ele simula milhares de futuros possíveis para a bolsa de valores, calculando riscos que seriam impossíveis de prever.
Em computação gráfica, ele simula como raios de luz rebatem numa cena para criar aquelas iluminações super realistas de filmes. E, como a nossa fonte aponta, em tratamentos de câncer, ele simula o caminho de partículas de radiação para focar a dose máxima no tumor. Ou seja, salva vidas com precisão matemática. Então, o ponto principal é este. O método de Monte Carlo nos deu um jeito de conseguir respostas para sistemas cheios de incertezas, que se baseiam em probabilidades e não em regras fixas. E essa versatilidade é o que torna o método tão incrível. A mesma lógica de jogar dados para achar uma área pode ser aplicada num contexto totalmente diferente. Por exemplo, outra pesquisa que a gente usou como fonte aplicou uma ideia parecida para simular o tráfego de dados em redes de celular, ajudando a prever e a evitar congestionamentos. O princípio é o mesmíssimo: modelar um sistema complexo usando a aleatoriedade a nosso favor. Isso nos deixa com uma reflexão. O método de Monte Carlo transformou problemas que pareciam sem solução em questões de probabilidade e poder de computação. Com computadores cada vez mais potentes, a pergunta que fica é: quais serão os próximos desafios que a gente vai conseguir encarar simplesmente por usar a aleatoriedade de um jeito inteligente?